boa tarde a todos, então. Estamos aqui, conforme prometido, com o Frei Tiago de São José, um frade carmelita brasileiro que atualmente mora em França. Foi com uma enorme honra, foi com um enorme prazer que o Frei Tiago aceitou o convite da Associação As Quinas para transmitir junto de nós o seu profundo e rico conhecimento sobre as matérias que nós temos vindo a denunciar, não só em nome de Cristo, em nome da Igreja, mas também em nome de Portugal e do mundo. E acho que poderíamos começar aqui com um tema que é muito desconhecido em Portugal. Eu não sei se no Brasil é a mesma realidade, mas eu acho que é uma realidade quase internacional, ou seja, a generalidade das pessoas não compreende o que se está a passar. Tem a ver com um dos monstros, por assim dizer, que nós na associação combatemos e somos dos únicos que combate em Portugal, que é a famosa nova ordem mundial e toda a sua dimensão, toda a sua essência. No fundo, o que é que o Frei entende como sendo a nova ordem mundial e este grande plano que está a ser orquestrado há tantos séculos até agora? Bom, uma boa tarde para todos aí em Portugal. Uma alegria estarmos hoje conhecendo a associação e conversando aqui com o Francisco. E para mim também uma grande honra e uma oportunidade assim muito importante de nós estarmos transmitindo essa comunicação para Portugal, porque eu considero que Portugal, podemos dizer, que é um dos últimos redutos de um catolicismo que resta no mundo. E o objetivo, como Vossa Caridade agora acabou de comentar, nós sabemos que o objetivo dessa nova ordem é de substituir a cristandade, ou seja, a sociedade cristã, que tinha implantado uma ordem cristã, e então eles têm o objetivo de substituir essa antiga ordem por uma nova ordem. E essa nova ordem, com certeza, tem muitos paradigmas, tem muitos princípios que são diferentes ou até mesmo opostos ao cristianismo e ao catolicismo. Então, a princípio, nós não estamos demonizando a nova ordem, simplesmente porque nós não gostamos disso ou daquilo, ou porque nós não temos a tal ideologia, ou porque nós vemos que tais coisas podem estar estranhas ou mal explicadas, etc. Não. Há muitas pessoas que vão por esses caminhos, mas nós que somos cristãos devemos necessariamente ter uma atitude contrária, refratária. Eu uso esse termo refratário porque é um termo que significa que você não adere, que você não faz parte daquilo. Então, essa atitude refratária diante dessa nova ordem que está sendo imposta desde muitos anos, como Vossa Caridade diz, mas agora de uma forma mais ostensiva, principalmente nesses últimos 10, 15 anos, né, que nós estamos aí chegando como numa reta final de um processo. Então, realmente, Francisco, é importante que Vossa Caridade ajude a conscientizar as pessoas a respeito desse processo, né, que nós podemos falar muitas coisas a respeito disso, mas o mais importante, a princípio, é que as pessoas entendam que essa nova ordem é anticristã e anticatólica. Esse é o ponto. E, além disso, ela é também anti-humana, porque o resultado final disso não é o bem do homem, como eles proclamam, mas é a destruição do ser humano na sua dignidade, na sua liberdade, na sua expressão cultural. Então, a gente, inclusive, até fez uma vez uma conferência sobre a questão de Portugal, né? E, de fato, em Fátima, nós escutamos dizer que muitas nações seriam aniquiladas. E hoje eu tenho consciência de que aniquilar uma nação não é no sentido de que você vai lá e destrói tudo, e que mata todas as pessoas. Dá a impressão que as nações aniquiladas são essas expressões que nós estamos vendo hoje.
Já não existe mais uma cultura própria, não existe mais uma religião, não existe mais uma raiz. Tudo Exatamente. está sendo aniquilado. E as Exatamente. pessoas não percebem, porque eles vão entrando num processo assim tão ostensivo, e aquilo ali também acaba sendo tão bem trabalhado através da mídia, através da imprensa, que as pessoas eles se deixam transportar por essa lavagem cerebral para esse novo mundo virtual. E eles esquecem completamente da herança dos pais, das tradições, daquilo que nós recebemos e daquilo que é santo, daquilo que é bom. Porque se fosse uma coisa ruim, tudo bem, vamos deixar para trás. Mas daquilo que é santo, que é bom e que é a cultura, que é a expressão da vida daquela nação. Tudo isso eles estão destruindo. E é isso que eles querem fazer. Por isso que eles implantam os imigrantes de forma ostensiva. Aqui na França, eles querem apagar completamente toda a herança católica. Já não existe mais. As igrejas vivem fechadas e são vazias. São fechadas, vazias, abandonadas. Elas estão apenas esperando o momento certo para serem ou demolidas em nome de espaço e etc., ou transferidas para outras religiões. Né? Isso é que eles estão querendo também. Esperando talvez que morra mais uma parte da população que ainda faz questão de ter aquela igreja ali e de dizer que aquela igreja representa o catolicismo. Então eles esperam mais um pouco e depois tudo isso vai sendo aniquilado. Então isso é a nova ordem mundial. É um rolo compressor que vai transferindo tudo que veio do cristianismo ao nada e vai injetando nas pessoas de uma forma artificial uma nova cultura, um novo paradigma, uma nova maneira de pensar, impondo isso, principalmente para as crianças. Então, se você deixa a criança ser educada nos meios normais, você não reconhece mais a sua criança depois de um tempo, porque ela vai ser contra tudo aquilo que nós pensamos que é correto. Porque isso vai vir assim como uma infusão de um pensamento que depois é muito difícil de se apagar. Então, realmente é algo assim que nos deixa muito preocupados e nós devemos, pelo menos naquilo que é possível, denunciar e resistir a esse processo. Muito, muito, muito bem, Freita. Eu estava a ouvi-lo muito atentamente e Vossa Caridade falou lá num ponto, um ponto em particular, que acontece muito em Portugal e em todo o mundo, mas que tem a ver com algo que me aflige e eu sei que como cristão, como católico, eu não devia fazê-lo, mas eu fico enraivecido, eu fico tomado por uma certa ira. Obviamente que isto depois é algo que eu me vou confessar, mas fico. E às vezes eles fazem isto com muitas subtilezas, ou seja, às vezes eles fazem de forma evidente, outras vezes fazem de forma discreta. Há pouco tempo saiu nas notícias uma coisa muito comum em Portugal, que é a doçaria conventual, a doçaria de tradição católica, feita nos conventos, pelas antigas freiras, que têm 400, 500 anos de existência. E agora começaram a aparecer estudos de pseudo-académicos a dizer mas afinal não é bem assim, a doçaria conventual não é assim tão conventual, não está assim tão ligada à igreja, aquilo é um mito. Por exemplo, ou seja, já para que as pessoas comecem a dizer, afinal de contas, aquele tipo de elemento tradicional do nosso país não tem nada a ver com o cristianismo. Com a religião. Com a religião, nada a ver. Depois teve, por exemplo, o Santo António, como a vossa caridade sabe, sobretudo Lisboa, tem uma devoção muito grande a Santo António. Nós temos, inclusive, os casamentos de Santo António. E agora já há uma agenda para incluir o casamento homossexual no casamento de Santo António, que é um casamento religioso, que é um casamento, um sacramento cristão de Deus, e já há uma pressão social, não só já nem é dos mídias, é da própria sociedade, a fazer pressão para incluir o casamento gay nos sacramentos, por exemplo, das festividades de Santo António. E o que é interessante é que a sensação que me dá é que aqui em Portugal há uma grande moleza, há uma grande fragilidade, uma grande insegurança dos bispos, dos padres,
parece que têm medo da pressão social e acabam por ceder em vários pontos e vão cedendo, ao ponto de que nós ficamos completamente descaracterizados. Ou seja, já não temos ali uma instituição sagrada, uma instituição cujos valores são intemporais, cuja lei de Deus é intemporal, ou seja, nós sempre dissemos a ideia de que é o mundo, não é a igreja que tem que se adaptar ao mundo, é o mundo é que tem que se adaptar à verdadeira igreja. E o que eu noto, e é por isso que eu também comecei esta associação, porque é uma associação patriótica católica, mas acima de tudo católica, é o facto de nós testemunharmos que poucos sacerdotes têm coragem de bater de frente com o que está a acontecer, com a nova ordem mundial, com a imoralidade social, com o relativismo moral. É muito raro ir a uma missa, ou mais antigamente, onde se fale, por exemplo, da condenação ao inferno, onde se fale da condenação das pessoas pelos seus pecados. É tudo uma conversa humanista, é tudo uma conversa voltada para o sentimentalismo. E isso, Frei, a sensação que me dá é que as pessoas que vão sobretudo para a missa nova, principalmente um jovem, eu acho que um jovem quando entra lá tem que sentir sacralidade, tem que sentir que está a entrar numa outra dimensão. Claro. E ele chega lá e vê escuteiros a tocar guitarras como se estivessem à volta de uma fogueira, tirando a música de canto gregoriano ou de música sacra, com homilias que mais parecem o comício de um partido político. As pessoas chegam lá e entendem que a igreja é um clube social, não é o corpo místico de Cristo. E isto em Portugal tem acontecido muito. Eu não sei se em França é a mesma coisa, não sei se no Brasil é a mesma coisa. A sensação que me dá é que há uma cultura de medo dos sacerdotes relativamente a esta ditadura da inversão de valores. E nós tentamos combater isso. O que eu pergunto é, Frei, o Frei acha que estes sacerdotes têm esta postura de sacralizar as suas homilias, de sacralizar as missas, com medo, por pressão social, ou são ordens que efetivamente vêm de uma hierarquia maior dentro da própria igreja? Realmente essa é uma pergunta interessante, Francisco, e nós devemos nos questionar sobre isso, né? De onde vem essa tendência da dessacralização da igreja? Então veja que isso é um fenômeno que nós podemos observar desde o pós-guerra, mas que foi oficialmente instalado no Vaticano e em toda a igreja através do Vaticano II. Então o Vaticano II, ele se resume numa ideia de que o sagrado e o profano não são realidades diferentes. Certo. Então, essa ideia parte do princípio de que o ser humano é sagrado, de que todas as ações humanas são santas e são abençoadas por Deus simplesmente por serem ações humanas, entendeu? Então, o Vaticano II, em resumo, ele canoniza o ser humano em si mesmo. Então, essa noção do pecado, a noção da condenação, a noção do inferno, ou a noção do pecado original, da nossa queda, do nosso estado de decadência, da nossa necessidade da graça, tudo isso passa a ser colocado assim como uma coisa de segundo plano, que alguém pode usar, eventualmente, naquele contexto, não sei se existe esse termo em Portugal, sim. mas a gente usa assim, o contexto self-service, né? Que você se serve ali. Então, a igreja que eles propõem a partir desse concílio, ela tem um pouco dessa coisa do self-service. Então, você fala assim, olha, eu vou fazer meu prato e eu vou colocar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo e tal. Então, não existe um prato feito, como era a igreja antiga. Né? A igreja antiga diz, ó, a doutrina é essa, a liturgia é essa, os parâmetros são esses, pronto, esse é o prato feito. Quer comer, come. Se não quer, não come. Hoje não, hoje é o self-serve. Então quer dizer que a pessoa faz um pouco aquela coisa livre,
se serve do que ela quer, mas a comida principal que todos têm que comer obrigatoriamente é o Vaticano II. Isso não pode faltar no prato. E o Vaticano II é muito mais do que um conteúdo doutrinal. O Vaticano II é uma expressão de uma ideologia que é colocada ali para que a pessoa aceite aquilo a qualquer custo, né? Então, nós sempre estamos defendendo, né, nessas conferências que nós fazemos, essa ilegitimidade do Vaticano II. Por que é ilegítimo? Porque ali houve uma fraude, houve um concílio que impôs uma coisa que os bispos que estavam presentes não estavam esperando. Então ficou ali uma certa uma expressão de constrangimento dos bispos, que eles pensavam, ou a gente desobedece e faz o que a gente pensa que é o correto, ou a gente obedece e leva para casa um peso de consciência de saber o que vai dar isso, né? O que vai dar isso. Então, foi mais ou menos assim que o concílio foi imposto para esses bispos, foi aprovado assim de forma meio que tirânica, e esse concílio levou a igreja a uma crise imensa. E essa crise agora atingiu o seu auge, porque o atual indivíduo que se apresenta ali como Papa, ele é a expressão perfeita e acabada do pensamento conciliar. Uhum. Enquanto que os outros beberam das fontes do concílio, mas não tinham assim tanta integração com aquilo que estava sendo proposto. De certa forma, eles estavam ainda contaminados, vamos dizer entre aspas, né? Ainda contaminados com a igreja no seu pensamento antigo. Enquanto que Francisco já é totalmente inserido nesse novo paradigma do concílio, né? Então, isso que choca as pessoas, e as pessoas se perguntam, mas de onde veio isso? Por que ele é assim? Esse homem não poderia ser papa? Mas, de fato, ele não é nada diferente daquilo que o concílio ensinou. Ele simplesmente coloca em prática aquilo que eles realmente quiseram fazer. Enquanto que, até pouco tempo, nós víamos o concílio como uma proposta paralela, mas que não era ali interpretado de uma maneira que a gente não pudesse sair daquela visão que o concílio tinha transmitido, né? Então, realmente, isso é algo que é muito importante que seja revisto pelas pessoas, e o clero, sem dúvida, sofre essa pressão de ambos os lados, porque, de fato, desde as revoluções, né, que se implantaram na sociedade, existe um trabalho muito forte para você levar a opinião pública a pressionar a igreja. Esse trabalho existe, esse trabalho é proposital. É por isso que eles investiram muito na propaganda. Você veja que desde o século XVIII, por exemplo, na França, você veja como que os panfletos, os livretos, né, aquelas coisas que já eram usadas pelos protestantes para acabar com a igreja, aquilo foi muito usado pelos enciclopedistas, por essas pessoas que se diziam cultas, mas que eram demolidores da fé. Então, eles fizeram uma pressão para que a opinião pública tivesse assim uma certa adesão a eles. E aí, através da Revolução, eles conseguiram uma certa porcentagem de adesão das pessoas para eles poderem implantar um regime que era, vamos dizer assim, antinatural para aquele contexto ali daquele Estado. A mesma coisa você pode ver em Portugal a partir da Revolução de Dom Pedro IV, né? Sim. Que perseguiu as ordens religiosas e tal. Então, quer dizer, você veja que os países que eram mais católicos, como é o caso de Portugal e outros, eles não podiam impor um governo republicano assim de uma vez, mas eles conseguiam manipular os reis e os monarcas para que eles trabalhassem contra a igreja, que era o fundamento do poder deles. Então, quer dizer que é uma coisa assim fortíssima, e tudo isso foi, claro, um trabalho ostensivo para controlar a opinião pública. Então, isso existe também. Mas, nos últimos tempos, quer dizer, depois do concílio,
esses paradigmas já vinham da própria instituição. Então, quer dizer que, a partir do momento que a igreja, ali no Vaticano, né, a estrutura ali do governo da igreja no Vaticano, aderiu a todas essas ideias que são revolucionárias, então tudo isso acaba sendo transmitido e sendo imposto para todas as dimensões da igreja, porque a organização da igreja é muito bem feita, né? Então você tem as dioceses, você tem as paróquias, tudo aquilo que você propõe em Roma, no dia seguinte, chega em todas as pessoas do mundo. Então é um sistema muito bem feito. E esse sistema muito bem feito e muito organizado, nenhuma instituição conseguiu fazer na história da humanidade. Só a Igreja Católica. Então quer dizer que os inimigos da igreja, eles usaram de todos os meios e, por fim, eles usaram da própria estrutura que o catolicismo tinha feito para destruir o catolicismo, para se voltar contra o catolicismo. Então, de certa forma, é algo que dá pena, porque muitos padres ou bispos, que são pessoas bem intencionadas, eles acabam tendo um certo problema de consciência, porque eles se sentem repartidos quando eles veem que, de um lado, eles aprenderam uma coisa, mas de outro lado, lhes é imposta uma outra coisa. Isso aconteceu muito, principalmente na década de 70, quando você estava impondo uma nova missa, quando você estava impondo uma nova liturgia, quando você estava impondo um novo ensinamento, houve muitos padres e bispos mesmo que morreram de desgosto. Porque aquilo causou tamanha contradição interna nas pessoas que eles não aguentavam a pressão. Então isso aí foi um fenômeno grave. E causou também muitos escândalos, causou também muitas perdas de vocações, né? Houve muitos padres que deixaram tudo e seguiram uma vida de leigos, né? Deixando assim, completamente a vida da igreja. Então isso é um processo assim, de demolição mesmo. E basta ver os números que nós vamos perceber que não foi um bem para a igreja, nem uma primavera para a igreja, como se previa, essa adaptação proposta pelo Vaticano II. Pelo contrário, tudo isso causou uma desestabilização total, não só na igreja, mas no mundo. E hoje nós vivemos o resultado disso. É o estado final desse processo. E como eles já conseguiram demolir todas as coisas, então hoje em dia eles contam com a imbecilidade das pessoas. Então, o último recurso que eles têm agora na mão é o fato de que a maioria das pessoas se tornaram imbecis, são incapazes de raciocinar e não conhecem nada, nem da história, nem das raízes, das tradições, daquilo que a igreja realmente fez no passado. E quando conhecem, elas entendem tudo de forma deturpada. Então elas aprenderam as coisas de uma forma completamente invertida e deturpada. Então quer dizer que é realmente um desafio, porque o quadro que nós vemos hoje é um quadro assim, desolador, porque as pessoas percebem que as coisas não vão bem, mas eles não conseguem fazer o caminho de volta. Eles não conseguem fazer aquela conexão para poder voltar onde é que a coisa perdeu ali o fio da meada, entendeu? Frei, Vossa Caridade falou ali tudo o que disse foi muito interessante e houve coisas que me disse que eu não sabia, nomeadamente de sacerdotes que morreram de desgosto. É interessante não, é trágico, mas é interessante comparativamente agora, porque ainda nem há 3 dias eu tive conhecimento de um sacerdote que se suicidou em Portugal. Porquê? Porque o Frei Tiago estava a falar, e muito bem, e com mais conhecimento do que eu, da questão de os próprios inimigos e os infiltrados da Igreja terem usado os próprios recursos que a verdadeira Igreja tão brilhantemente construiu contra a Igreja para a destruir. E o que é interessante? Nós aqui em Portugal, há cerca de 2 semanas, saiu um alegado relatório independente, que eu não acredito que é independente, que eles dizem ser independente, para averiguar os casos de pedofilia e de abusos dentro da Igreja. E o que é que acontece? Vai-se haver, e a maior parte das pessoas que são supostos abusadores, muitas já morreram, que é muito interessante, muitas dessas pessoas já morreram. A maior parte das denúncias são denúncias anónimas, portanto, qualquer pessoa
pode ligar para um instituto de investigação e dizer, olha, eu fui abusado por padre tal. Muitos, e eu sei de histórias destas, foram contar sobre abusos porque foram pagos para o fazer, até por gente poderosa. Outros fizeram por represália ou por vingança relativamente a um determinado padre. No meio de todas as acusações, vamos a ver, e o número de pessoas que eventualmente possa ser verdade é um número ínfimo de pessoas. Mas o que é que a comunicação social faz? A imprensa. Acredita ou não, todos os dias, há mais de 10 dias seguidos, os jornais, comunicação social, os mídia, abrem os mídia e os jornais com o assunto dos abusos por parte, os supostos abusos de sacerdotes a menores. Todos os dias as pessoas são bombardeadas com esta notícia. Todos os dias. Todos os dias. E isto leva as pessoas, a opinião pública, a ganhar uma percepção de que todos os padres são abusadores, de que a Igreja, desde sempre, ao longo da história, foi um antro de abusadores. Exato. Pronto, de que a Igreja não merece credibilidade, e as pessoas afastam-se da Igreja, afastam-se da fé, afastam-se de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque não fazem ideia de que isto que está a ser montado tem uma intenção, tem uma coisa que já é planeada há muitos anos, e elas acreditam piamente no que a comunicação social diz. O que é interessante é, em Portugal, houve um caso de pedofilia chamado Casa Pia, que envolveu uma série de políticos, que envolveu figuras públicas, que envolveu pessoas que aparecem na televisão, pessoas populares, e houve um esquema de corrupção por parte do PS, do Partido Socialista, para que aquilo fosse abafado. E o que acontece? Nós tivemos há uns dias na televisão portuguesa pessoas dessas que estiveram envolvidas em casos de pedofilia na Casa Pia a comentarem na televisão os supostos casos de abuso da Igreja, numa clara provocação às pessoas. Ou seja, um pedófilo que é uma figura pública que toda a gente gosta, que a comunicação social ajudou a maquilhar a imagem pública da pessoa, a comentar sobre aquilo, sobre os supostos casos na televisão. Portanto, aquilo é uma provocação que é feita à Igreja e feita às pessoas. E nós estamos há 2 ou 3 semanas constantemente bombardeados com jornais, televisão, rádio, a falarem contra a Igreja. Ora, uma pessoa que está desprotegida intelectualmente, mentalmente, espiritualmente e imbecilizada, como o Frei Tiago disse, a pessoa vai dizer, olha, eu nunca mais vou à Igreja e quando tiver filhos não vou instruí-los na fé. O que eu pergunto, Frei, é, de acordo com isto que eu lhe estou a dizer, portanto, de pessoas que não conseguem dar credibilidade à Igreja porque há uma opinião pública de que a Igreja hoje em dia é um antro de abusadores de menores em Portugal, que não é verdade e é tudo manipulação na maior parte dos casos. O que é que nós podemos fazer perante isto, espiritualmente falando, nós católicos, e humanamente falando? O que atitudes é que podemos tomar? Muito importante a sua pergunta, Francisco. De fato, o que acontece é o seguinte: em todas as situações, o melhor que nós podemos fazer é conhecer a verdade, porque a verdade nos ilumina e nos dá condições de caminharmos nas direções certas e de adotarmos atitudes corretas. Então, a primeira coisa é sempre isso: informar as pessoas a respeito da verdade sobre esses fatos. Sobre essa questão desses abusos, nós podemos dizer que existem dois lados da moeda. De um lado, estou perfeitamente de acordo com Vossa Caridade, que isso é uma campanha feita de forma ostensiva e mentirosa para poder destruir o pouco que resta de alguma presença do catolicismo em Portugal. Então, eles vão investir pesado nisso. Porque o que a gente não percebe, mas que é a pura verdade, é que primeiro eles pediram para a igreja para fazer um acordo com o mundo, para fazer assim, olha, façamos um pacto, sejamos amigos, vamos parar de criticar o mundo, vamos parar de criticar as nossas maneiras de
de nos comportar ou de pensar a vida, etc. E vamos ser amigos. Então, através desse pacto que a Igreja do Vaticano II fez com o mundo, então você já, de certa forma, neutralizou a força que a Igreja Católica tinha, né, essa força de sacralidade, como a Vossa Caridade colocou, que colocava o mundo no seu lugar. Falava assim, isso aqui é Deus, isso aqui você não é Deus, então você não pode se manifestar assim. Você não tem esse direito. Deus é uma coisa mais elevada. Deus está acima das nossas realidades. Isso é sacralidade. Isso a Igreja Católica sabia muito bem colocar e de uma forma que as pessoas podiam perceber a clareza da sua argumentação. Mas uma vez perdido isso, então nós entramos já nesse processo de dessacralização e dissolução da firmeza moral e espiritual do cristianismo. Então, por mais que pareça isso assim exagerado, mas as pessoas precisam se conscientizar que esse mecanismo de destruição da fé, ele se apresenta com o rosto de muito gentil e muito amável, mas, na verdade, ele não descansa enquanto não destrói tudo e não mata tudo. Então, primeiro ele convida a esse pacto e depois ele vai por trás e te dá o golpe. E é isso que eles estão fazendo agora. Eles estão terminando de matar o que resta do cristianismo através dessas campanhas, dessas calúnias, dessa difamação, desse movimento assim de imprensa contra Deus. Agora, tem também o outro lado da moeda, que é o seguinte: a pedofilia é mais do que um pecado. A pedofilia, ela é uma verdadeira inspiração satânica. Então, por quê? Porque, normalmente, a pessoa, pelos seus desvios, pelos seus vícios, ela chega ao pecado adultério, ou pode chegar até mesmo ao pecado homossexualismo. Agora, a pessoa, para se envolver com uma criança, ela tem que estar inspirada por Satanás, entendeu? Ela tem que estar com uma energia. É preciso de uma energia, uma força de pecado, que eu acredito assim, que o ser humano não tem. Isso tem que vir direto do inferno. É uma coisa muito forte do ponto de vista do poder maligno desse conteúdo aí, entendeu? Então, quer dizer que essas pessoas que normalmente têm pactos com o demônio e que são grandes líderes nesse mundo, pessoas fortíssimas do ponto de vista financeiro ou do ponto de vista do poder terreno, essas pessoas, normalmente, elas têm envolvimento com a pedofilia. Porque a pedofilia faz parte do contexto dessa vida satânica que eles levam, entendeu? Então, isso acaba entrando também nesses ambientes da igreja. Por quê? Porque os ambientes da igreja, hoje, se tornaram contaminados por todos esses fluxos de espiritualidades que são inspiradas pelo demônio. Exatamente. Entendeu? Então, quer dizer que são pessoas que normalmente se apresentam como padres ou como bispos, mas que, na verdade, são pessoas infiltradas, são pessoas que têm envolvimento com a maçonaria ou com outras sociedades secretas, e que, nesses ambientes, infelizmente, esse tipo de coisa é considerado algo bom, entendeu? E eles, claro, vão sempre esconder isso, vão sempre se camuflar, mas a verdade é que existe realmente um movimento grande no mundo para o crescimento do homossexualismo e para, inclusive, a pedofilia. E esses mesmos meios de comunicação que escandalizam as pessoas dizendo, olha quantos casos de pedofilia na igreja, olha quanta pedofilia no setor, são os mesmos que vão pedir daqui a uns anos para que a pedofilia seja normal. Exatamente. É uma hipocrisia, né? Exato. É tudo uma hipocrisia. Então, quer dizer, eles jogam de todos os lados, percebe? E eles sabem trabalhar com a opinião pública por causa disso, porque eles percebem, olha, tais pessoas nesse setor da sociedade são contra isso, então vamos jogar essa informação aqui. Entretanto, para os jovens ou para outros ramos de pessoas, eles jogam outro tipo de informação. Você pode analisar, por exemplo, os próprios clipes dessas músicas satânicas que as pessoas escutam aí dia e noite. Eles ensinam as pessoas a pedofilia, ensinam as pessoas o homossexualismo, ensinam as pessoas
todos os piores vícios. Mas como o Vossa Caridade estava a dizer, e é extremamente pertinente e tem toda a razão, até era um dos tópicos que eu queria falar consigo, portanto entra bem aqui no fluxo da conversa, tem a ver com isso, que é as mesmas figuras públicas, cantores, políticos, atores, etc., que enchem a boca para denunciar o que está a acontecer na Igreja Católica, alegadamente sobre casos de pedofilia, como está a dizer e bem, são os mesmos que depois, como disse, em videoclipes têm crianças a usarem roupa erotizada, têm letras de músicas cujo público-alvo, e eles sabem, é uma coisa que atinge, vamos lá, aos 10 a 14 anos, e fazem apologia à gravidez, ao aborto, ao sexo precoce, à total indisciplina contra os pais, à revolta contra a hierarquia, contra as hierarquias. Ouça, basta ver, e eu não tenho problemas nenhum em dizer isso, que é na grande indústria, como o Frei sabe tão bem ou melhor que eu, ou seja, tudo o que é ligado ao Hollywood. O que é que Hollywood significa? Hollywood, traduzido à letra, é floresta sagrada. E Hollywood, isso não tem nada a ver com cinema. E as pessoas não se perguntam por estes pequenos detalhes. Eu vou-lhe dar um exemplo. Em Portugal, eu sou desta opinião, e é uma opinião muito polémica. Em Portugal, a pior... Nós tivemos, para mim, 3 datas muito más para o país. A primeira foi em 1820, com a vitória do liberalismo. Depois, ainda antes, tivemos o terremoto, 1755. Mas a pior de todas, para mim, foi o 25 de Abril de 1974. O 25 de Abril de 1974 foi o início de todo o controlo globalista, maçónico, socialista em Portugal, e a eliminação daquilo que é a verdadeira Igreja. Porque é assim, antes do 25 de Abril, nós tivemos um regime autoritário católico, nacionalista católico, com o Salazar. E o tipo de entretenimento que era feito na altura, nomeadamente no cinema, na música, era tudo coisas que... controlado. Não, no Salazar não. No Salazar não. No Salazar era uma difusão de virtudes. Que eram filmes castos, eram filmes de respeito pela família, respeito pelo casamento, de devoção a Deus, músicas belíssimas que exaltavam o sentimento de amor à pátria, de amor a Deus, de amor à família. Portanto, tudo coisas santas. E obviamente que os miúdos na altura que consumiam aquilo, obviamente que depois iam ter uma conduta e um comportamento moral muito mais próximo daquilo que é agradável aos olhos de Deus do que agora. Eu vou lhe dizer, Frei, eu sou professor, sou professor de História, e se o Frei fosse, ou conhecesse o corredor, alguns dos corredores da minha escola, o Vossa Caridade ficaria horrorizada, porque tudo o que é ouvido é exaltação da pornografia, exaltação da promiscuidade, da traição, do transexualismo, da blasfémia. E o que eu perguntava ao Frei era: nós tendo a sociedade nesta altura, nestes termos, em que a verdade já não interessa, a verdade não existe, há um relativismo moral absoluto, e em que nós estamos a caminhar para o absoluto fosso, até onde é que nós podemos chegar? Ou seja, até onde é que o reino do anticristo pode chegar em termos de devassidão, de imoralidade e de relativismo? Qual é que o Frei acha que é o limite disto que estamos a viver? De fato, é difícil dizer, né, Francisco, porque, como o Vossa Caridade mesmo observou, essa dimensão do Hollywood, né, quer dizer, é de fato uma iniciação satânica. Então, hoje em dia, o que nós temos não é simplesmente uma devassidão moral, mas é uma apologia ao próprio culto de Satanás. Então, nós chegamos nesse culto de Satanás, direto ou indireto,
que é o culto de Satanás direto? É quando a pessoa se diz, eu me declaro satanista, eu amo Lúcifer e assim por diante. E isso tem muitos. Talvez não tanto em Portugal, mas no Brasil cresce muito. Uhum. E, no entanto, o culto a Satanás indireto é o culto à liberdade. Então, o grito do ser humano moderno, o ser humano atual, é justamente esse: ninguém me freia. Eu sou livre para fazer o que eu quero da minha vida. Desculpe Essa é a interromper. verdade. Isso não tem a ver com aquela filosofia do Aleister Crowley, do... Exatamente. Pronto. Esses são os pais desse satanismo moderno e são pessoas que traduziram exatamente essa expressão de liberdade total e de exaltação do ser humano acima de tudo. E é claro que, à medida que a pessoa não tem limites, ela vai ser a promotora de todas as injustiças e de todos os desgastes. Então, isso vai ser o resultado final desse quadro. Então, eu acredito que o reino do anticristo ele não tem limites. Uhum. O limite é ele mesmo, porque uns vão se matar uns aos outros. E eles vão perceber que eles não vão conseguir implantar a ordem depois de que eles estiverem querendo manter esse império do mal sobre a Terra. Porque o império do mal também ele chega ao caos, chega à anarquia, chega ao descontrole total da sociedade. E é isso que nós vamos observar, porque nenhuma instituição vai permanecer de pé dessa forma. Então, é difícil a gente saber até que ponto eles vão conseguir avançar, porque Deus vai dar também um basta, em certo momento, mas o que a gente prevê é um tempo de muita devassidão e de muitas arbitrariedades. Uhum. Então, imagine, por exemplo, que hoje, aqui na França, eu estava aqui no nosso convento e veio participar da missa uma família, e eles vieram dos Estados Unidos. Então, eles comentaram comigo que eles vivem como nômades. Quer dizer que eles não têm morada fixa. E por que eles não têm morada fixa? Porque foi a maneira que eles encontraram para poder conseguir viver como família e educar os filhos. Porque dizem eles que passar um tempo em um determinado lugar é suficiente para eles começarem a ser perseguidos quando as pessoas percebem que eles não querem viver conforme os parâmetros dessa sociedade e nem querem que os filhos sejam educados nessas escolas. Imagina, então nós estamos chegando nesse ponto, que as pessoas têm que viver assim, as pessoas do bem, que querem as coisas boas para os seus filhos, para a sua família, eles têm que viver como fugitivos, como clandestinos, para poder encontrar o mínimo de condição de viver conforme eles pensam que é correto, porque são pessoas que têm a fé, são pessoas que têm um mínimo de noção do que está acontecendo, e eles não querem que os seus filhos recebam essas imposições sanitárias, eles não querem que os seus filhos participem dessas escolas que ensinam coisas absurdas, eles não querem que os seus filhos tenham essa influência do mundo, e fazem bem eles. Mas que catástrofe, né, de perceber que essas famílias, que seriam justamente a base de uma sociedade correta e bem alicerçada, são tratados como vagabundos. Exatamente. Então você veja que nível que nós chegamos. É verdade, Frei. Eu tenho inclusive uma amiga minha que é cristã, infelizmente não católica, é um problema, mas é cristã, e ela própria já investiu algum dinheiro com o marido aqui numa parte selvagem do Algarve, em Portugal. Ou seja, justamente para fugir de toda... Desse controle. Exatamente, de todo este controle maligno da escola, por exemplo, do ensino, da escola pública, da comunicação social, do governo, porque as pessoas sentem-se completamente asfixiadas. Para o Frei Tiago ter um exemplo, aqui uma família em Portugal que se tornou mediática, que é a família Mesquita Guimarães, foi uma família cujos filhos eram excelentes alunos, tiravam as melhores notas, eram reprovados pela escola, porque os pais recusavam-se a que os alunos tivessem a disciplina de cidadania, que é uma disciplina que pregava a ideologia de género. E os pais recusavam-se a que os filhos fizessem a disciplina
eram os melhores alunos da turma e mesmo assim a escola reprovava os alunos. Portanto, já não interessa se um aluno, por exemplo, demonstra conhecimento ou demonstra sabedoria das matérias. O que interessa é que o aluno esteja de acordo com aquilo que o socialismo satânico impõe na escola. O nosso primeiro-ministro é um primeiro-ministro que, entre outras coisas, já esteve ligado, já esteve no Clube Bilderberg, é uma pessoa que foi um dos grandes promotores da cultura sanitária, foi um dos promotores da cultura globalista europeísta, portanto, que é, ou seja, a ideia de diluir a soberania das nações, de diluir a identidade das nações. Ouça, eu não tenho nenhum tipo de preconceito com pessoas, obviamente, de outras raças, porque somos irmãos em Deus, mas obviamente que as coisas não podem ser feitas de forma descontrolada. E em Portugal nós temos recebido uma quantidade de pessoas estrangeiras que não têm ligação à identidade da nação e da nossa fé, que está a descaracterizar o povo português, está a descaracterizar a religião portuguesa, a religião católica e a nossa cultura. Portanto, era aquilo que o Frei, que Vossa Caridade falava no início. A ideia de remover as raízes do tradicionalismo nas pessoas para que as pessoas fiquem mais permeáveis a tudo aquilo que lhes possa ser imposto por aqueles que eles acham que são deuses. E o que é que são deuses para as pessoas hoje em dia? É a democracia e o progressismo. E nós sabemos que a democracia é uma criação que não tem nada a ver com a democracia dos gregos, é uma democracia que é uma criação liberal maçónica que serve para controlar as massas e que serve para afastar o poder temporal, neste caso, de Deus. E eu, tal como o Frei, eu tenho simpatias monárquicas absolutistas, portanto, é assim que a nossa associação também se define. E o que eu gostava também de perguntar ao Frei, dentro desta questão, que estávamos a falar do anticristo, eu sei que isto aqui é um costume um pouco mais protestante, e sei que é uma coisa até um pouco arrogante de se fazer. Mas eu gostaria de saber, com base no conhecimento escatológico do Frei Tiago, que nós também gostamos de estudar, o Frei Tiago tem alguma opinião relativamente à questão do anticristo? Porque é o seguinte: há muita gente que defende que o anticristo é uma ideia. Outras pessoas defendem que o anticristo é um período tenebroso, é um período negro. Eu ainda acho que o anticristo é uma pessoa, ou seja, é uma figura humana. O Frei Tiago tem ideia do que é que será esta figura com base nas escrituras e nos santos? De qual é que será eventualmente a sua origem geográfica? Ou isto é um pensamento mais alinhado com a postura histérica protestante? Não, de forma alguma. Não? Infelizmente, o catolicismo romano ficou assim um pouco retraído e prejudicado pela imposição dos regimes revolucionários, das repúblicas, dessa mentalidade moderna. Então, aquela tonalidade, tanto escatológica como mística, foi muito prejudicada a partir desses eventos, né? Ou seja, a partir do século XIX. Mas se nós olhamos para os padres da Igreja, e mesmo para autores mais recentes, que bebiam de fontes mais antigas, medievais, né, ou então fontes da antiguidade cristã, então nós vamos encontrar, por exemplo, esses irmãos Lehmann, que são judeus convertidos, que viveram aqui na França, na Arquidiocese de Lyon, que tratavam muito desse tema, porque eles, como judeus convertidos, eles sabiam que a raiz do pensamento do anticristo estava no judaísmo, tal como ele foi concebido depois de Cristo. Né? Quer dizer, desse novo judaísmo talmudista, que tem o cristianismo como inimigo supremo.
Então, isso é uma coisa que nós sempre estamos explicando nas conferências e que ajuda as pessoas a entender o problema da igreja hoje em dia. O problema da igreja é que não é simplesmente a estratégia do demônio de destruir a Igreja Católica como instituição, mas a estratégia dos inimigos foi muito mais no sentido de adaptar o catolicismo para transformá-lo numa outra religião. Uhum. E a esse esforço se deu o nome de noachismo. Então a gente explica sempre sobre isso. Então o noachismo é algo proposto por esses rabinos para que haja uma religião universal destinada aos não-judeus que tenham conceitos comuns e entre elas o catolicismo, inclusive encabeçando todas essas outras. E esse fenômeno do noachismo foi aplicado a partir do Vaticano II, dos encontros ecumênicos promovidos por João Paulo II e agora mais forte ainda por Francisco. E essa lógica do noachismo, na verdade, é a preparação para o anticristo. Porque o anticristo, como é visto nas escrituras, ele é um pensamento, mas ao mesmo tempo ele se personifica. Uhum. Então o anticristo, na verdade, já está aí, já está por aí. Por quê? Porque o anticristo é o noachismo, é a nova religião. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele se afirmou Deus. Se afirmou Deus. E São João, na sua carta de São João, se nós lemos com atenção, ele diz, quem é o anticristo? Senão aquele que nega o Filho. Negar o Filho quer dizer negar a divindade de Cristo. Então, o falso Papa Francisco, ele nega a divindade de Cristo. Por que ele nega a divindade de Cristo? Porque ele nunca disse que Jesus é Deus. É uma forma de negar. E, ao mesmo tempo, ele reafirma que nós temos o mesmo Deus dos judeus e dos muçulmanos. Recentemente, eles até inauguraram aqueles templos lá, aqueles 3 templos, lá em Abu Dhabi, que representa a casa abraâmica. Então, a lógica dessa casa abraâmica, que é, na verdade, a religião noachida, é dizer para as pessoas, olha, essas religiões têm o mesmo Deus. Isso não é verdade. Porque o Deus dos cristãos é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é só o Pai. Então, se você diz que nós temos o mesmo Deus do muçulmano e do judeu, você nega o Filho. E isso é o anticristo. E essa é a religião do anticristo. Agora, ela se personifica quando? Quando um elemento que vai ser uma vedete internacional, né, que vai se dizer uma pessoa do bem, uma pessoa que ama os pobres, uma pessoa que ama os migrantes, que ama os doentes, que ama as crianças. Essa pessoa superestimada, que eles vão fabricar pela mídia, né? Isso aí falta pouco para eles construírem essa imagem aí. Ela vai encabeçar essa nova religião. E ela vai ter uma função política e, ao mesmo tempo, religiosa. E ela vai receber da estrutura do Vaticano toda a homenagem. Então, é por isso que ele vai ter o caminho aberto. Porque São Paulo fala na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versículo 3, ele diz isso, que o anticristo tem uma coisa e uma pessoa que o bloqueia. Quando isso for tirado, ele vai atuar. Então, o que é a coisa que bloqueia? A coisa que bloqueia é a missa. Então, a missa, como a igreja concebeu como sacrifício, já quase não existe mais na Terra. E a pessoa que o bloqueia é o Papa. O Papa também já não existe mais na Terra, porque nós já estamos sem o verdadeiro Papa há mais de 60 anos. Então, com isso, o caminho do anticristo está completamente aberto. A única coisa que falta para ele é uma questão de organização, uma questão de estrutura, de logística, né? Porque tem que ter tudo isso para você entrar no cenário. Mas tudo, hoje em dia, é voltado para o reino do anticristo. E esse reino do anticristo se baseia exatamente nisso. Não é que ele é alguém que vai dizer, eu sou contra Cristo, ou Cristo para nós é do mal. Não, ele não vai dizer isso. Ele vai simplesmente dizer, nós amamos Cristo, mas Cristo não é Deus. Então isso é o anticristo. Ou seja, o anticristo vai ter aquela conversa de alguns, digamos assim, é um termo que um amigo meu usa e que também é muito admirador de vossa caridade, que é o chamado
o que ele chama de catolicismo açucarado, ou seja, é aquela pessoa que diz, Exatamente. eu sou... Essa versão adaptada do catolicismo, Exatamente, ou seja, que eu sou... deixa de lado todos os dogmas, a começar por esse principal da divindade de Cristo, e prega simplesmente o amor, a fraternidade, a compreensão Exatamente. mútua, valores humanos e orações e devoções que possam preencher a alma de sentimentos bons, de fluidos de paz, de bondade. Entendeu? Então, tudo isso aí resume o discurso dessa gente que está encabeçando essa nova igreja. Mas é muito interessante, Frei, porque eu ia fazer uma pergunta que tem a ver, mas antes dessa pergunta eu faço uma mais direta, que é a seguinte: o Frei acha então que a figura, a personificação do anticristo já está aqui na Terra corporalmente, ou ainda está para nascer, ou ainda vai demorar algum tempo? Não, eu acho que, na minha opinião, eu diria que é uma figura que está aí preparado já e prestes a se manifestar. Eu acho, inclusive, que essa agenda da ONU de 2030 é uma indicação de que eles estão preparando o anticristo para essa data. Para 2030. Eu calculo mais ou menos aí, porque se formos analisar, tudo está muito bem organizado para isso. Então, acho que também a gente não pode demorar a viver essa realidade tanto tempo, né? Nós já tivemos aí essa pandemia, que foi um evento, vamos dizer assim, importante do ponto de vista da agressão que se fez às pessoas, à liberdade das pessoas, etc. E, então, isso, na verdade, na minha opinião, isso é um treinamento. Isso é um treinamento para um regime que eles querem implantar, para um regime, assim, de uma verdadeira ditadura. Exatamente. Mas uma ditadura em nome da saúde, porque isso aí bloqueia todas as iniciativas contrárias. Fala assim, não, mas você não pode ir contra, porque isso daí é o bem da humanidade. Se a gente não fizer isso, a gente vai morrer. Então é muito bem planejado, né? E eles vão trabalhar muito com isso, com essa pressão social, essa mentira coletiva, e ao mesmo tempo essa ditadura de uma imposição, de um regime, de uma atitude que todos têm que seguir, porque senão nós estamos fora do contexto. E é claro que isso daí vai incluir também pressões psicológicas, pressões econômicas, como, por exemplo, você não vai ter direito de usar uma conta de banco, por exemplo, né, se você não estiver de acordo com isso ou com aquilo. Então, eles vão dar uma espécie de cartão verde para a pessoa ter liberdade de fazer o que quer, comprar, gastar, fazer qualquer coisa. Enquanto que aqueles que não tiverem esse respaldo, eles vão ficar completamente à margem da sociedade. E é interessante porque há vários filmes de Hollywood que já demonstravam, obviamente, uma espécie de cidades autossuficientes, cidades ecológicas, cidades, cidades onde, por exemplo, as palavras obscenas uma pessoa levava uma multa, tudo muito asseado, e depois com a figura de um líder amado, estimado, adorado, que eu agora não me recordo o nome, mas era tinha lá um dos atores era o Stallone, e estava exatamente nesse filme. E depois, aqueles que resistiam a essa aparente perfeição da sociedade viviam nos esgotos, afastados e representados de forma completamente indigna, suja, miserável, que seria obviamente uma referência aos cristãos que resistiam àquilo que eles achavam que estava a acontecer, que sabiam que estava a acontecer, que era o governo então do anticristo. E portanto, nós já estamos a ser avisados sobre esta realidade. Exato, eles deixam ali tudo muito, muito claro, né? Do que eles pretendem fazer. Isso aquele livro também, 1984. Sim. George Orwell. Sim. É um livro também que tem muitos apelos e revela muitas coisas nesse sentido, né? Exatamente. E o que acontece é que as pessoas que não têm discernimento observam aquilo como uma mera fonte de entretenimento, mas nós olhamos para isso, olhamos para uma coisa que era o Illuminati Card Game,
foi feito por um senhor que era o Steve Jackson, que tinha lá também uma série de eventos que aconteceram antes dos ocorridos, por exemplo, o 11 de setembro, por exemplo, aquele grande sismo que aconteceu no Japão, a questão do pronome neutro, o feminismo radical, portanto, tudo isso foi previsto porque já estava preparado há muito tempo. E o que é interessante é que nunca como hoje, e é engraçado que eu tenho reparado nisso, até na própria história humana, nunca houve uma sociedade que estivesse tão predisposta à idolatria, portanto, à idolatria de figuras públicas, à idolatria de músicos, à idolatria de atores, à idolatria, ou seja, a divinização de pessoas que não são Deus, Claro. que não existia no passado. E o que é que isto significa? Significa que se de facto aparecer alguém que será, digamos assim, o responsável pela melhoria brutal, embora artificial, das condições de vida das pessoas, que é um defensor de todas estas pautas progressistas, da defesa dos trans, da defesa dos homossexuais, da defesa da ecologia, tudo aquilo que fantasia, que abrilhanta a vida das pessoas. Se aparecer um líder carismático, um líder com poder, um líder de boa aparência física, um líder com uma boa oratória, que defenda todos estes princípios, numa sociedade sacralizada e refém de uma entidade superior, as pessoas vão olhar para aquilo como um Deus, como um semideus. Não é? E vão segui-lo e vão acreditar nele, e aquele que contestar aquela figura dizendo, olha, este homem é o anticristo, as pessoas vão dizer, mas como é que esta pessoa deu-nos tudo, esta pessoa deu-nos tanto, e tu ainda vens com esse discurso religioso fanático, retrógrado? Tu tens que viver a realidade, esta pessoa está-nos a dar tudo, esta pessoa é o nosso Deus. Ou seja, vai ser muito difícil. Eles tiram tudo da pessoa, depois eles começam a dar alguma coisa e você acha que aquela pessoa está fazendo bem. Exatamente. Ou seja, eles tiram tudo e aparece alguém que lhes devolve, e eles acham que aquela pessoa é uma pessoa messiânica, uma pessoa salvadora da humanidade. E vai ser perigosíssimo, porque da maneira que a sociedade está hoje, é impossível que ela não adira a esse messianismo anticrístico, do anticristo. E pegando naquilo que o Frei estava a falar, há bocado do ecumenismo, há aqui duas perguntas interessantes que até têm a ver com a vida particular de algumas das pessoas da associação, minhas inclusive, que é a seguinte: qual é a sua opinião relativamente a dois eventos? Gostava de saber se, na sua opinião, propagam o ecumenismo e se são nocivos ao conceito da verdadeira Igreja, que são as Jornadas Mundiais da Juventude e TZ de França. Exatamente. Não, sem dúvida, todas essas coisas, esses movimentos, são criados para fomentar essa nova visão de igreja. Então, esse movimento de TZ é uma coisa que atrai os jovens, porque tem uma lógica assim, monástica, com músicas bonitas. Eu mesmo gosto das canções que eles têm e tudo mais, mas o espírito que está ali, e que, na verdade, já nasceu muito antes do concílio, esse espírito é de relativização da fé. E simplesmente você diz, não, mas todos nós somos cristãos, já está bom. Então, isso foi condenado pelo Papa Pio XI. Então, quer dizer que nós devemos tomar cuidado, porque se a pessoa não é católica, ou seja, se ela não tem a fé verdadeira da Igreja Católica, nós não podemos ter uma comunicação sacris. O que significa isso? Nós não podemos ter uma comunhão nas coisas sagradas. Então, nós não podemos, por exemplo, rezar juntos com protestantes, nós não podemos celebrar juntos, nós não podemos fazer adoração a Deus juntos, porque isso é contra o catolicismo. Agora, se nem com os cristãos, que são pessoas que estão de acordo conosco em algumas coisas da fé, nós não podemos ter essa comunicação, essa comunhão das coisas santas, muito menos com os muçulmanos ou com os judeus. Certo. E, no entanto, eles fazem tudo isso hoje em dia. E essas jornadas da juventude
servem também para dissipar não somente esse espírito liberal, mas também servem para fomentar esses ensinamentos de que a religião é um sentimento, é uma devoção, é um sentimento, é um espírito de amizade, é um espírito de harmonia, de união entre os seres humanos. Então a religião só serve para isso. De tal maneira que a igreja, na lógica desse pensamento moderno, do concílio de Thésée ou das jornadas da juventude, a igreja católica verdadeira do passado, ela é como um monstro. Certo. Para eles. Porque é algo que fomentou o dogma acima de tudo, a fé como uma coisa assim imutável, uma moral rígida e uma expressão de religião que sufoca o ser humano, que queima as pessoas se elas não estão de acordo. E então, quer dizer, eles constroem toda essa lógica de que a igreja do passado era realmente um perigo, uma madrasta. E que hoje, por causa desse pensamento evoluído, nós conseguimos chegar a um nível de uma igreja muito superior. E essa igreja superior, como eles chamam, que na linguagem também de Teilhard de Chardin, seria um produto da evolução da própria humanidade, né? Porque, segundo essa gente, esses teólogos, não foi culpa dos homens de ter feito uma igreja tão retrógrada, mas isso seria devido ao fato de que, no passado, nós não tínhamos uma evolução como seres humanos que nos possibilitasse uma compreensão de igreja nessa lógica. Entendeu? Então, essa é a chave do entendimento. Eles não dizem que eles romperam com o passado. Eles simplesmente dizem, olha, tudo evolui, a igreja evoluiu, a igreja chegou num pensamento mais elevado, a igreja chegou num pensamento mais sublime, a igreja percebeu que os dogmas da fé, os princípios da religião, não são coisas imutáveis, são coisas que se prega durante um tempo, depois a gente vai ver que o evangelho não diz necessariamente isso, que os papas não são infalíveis, na verdade, eles simplesmente são pessoas que pensam de acordo com o tempo deles. Exatamente. Então, Pio IX pensou daquele jeito, porque o tempo dele era daquele jeito e tal. O que vai fazer? São pessoas boas e tal, fizeram o que era possível. Mas hoje nós chegamos a uma compreensão muito mais elevada da vida humana, da expressão do que realmente é prioridade, do que realmente é bom. Então, por isso que a gente não fica insistindo sobre esses temas da fé que dividem as pessoas ou que levam para o inferno, nada disso. A gente simplesmente diz, olha, o que é o objetivo da religião? Fazer as pessoas se sentirem bem, fazer as pessoas terem uma motivação para viver bem, para amarem-se uns aos outros. E pronto, então, nesse sentido, tanto faz a religião. Tanto faz se você é budista, se você é espírita, se você é protestante, não importa. O que importa é que você guarde valores positivos. Naquela religião que você cultua, você seja uma pessoa realizada, uma pessoa que tem gosto, que tem alegria de ajudar ou de estar com as pessoas, de compreender o outro e tal. E no final das contas, qual que é o objetivo final? Enquanto no catolicismo o objetivo final é agradar a Deus e ter a vida eterna, o objetivo final desses movimentos religiosos modernos é ter um mundo melhor. Só isso. Nós vivemos para ter um mundo melhor. Vida eterna, bom, mas isso aí Deus dá para todo mundo, Deus é bom. Deus ser servido, Deus ser glorificado, não, mas isso aí não precisa, porque Deus já está contente, ele já é feliz nele mesmo, ele não precisa fazer nada para agradar a Deus. Então a missa não é para Deus, a missa é um encontro para as pessoas celebrarem, se alegrarem e tal, né? Motivarem a meditação de coisas positivas e tal. Então é só isso. E depois, no que diz respeito aos sacramentos, a mesma coisa, tudo volta-se para a lógica de sentimentos, devoções e ocasião de estarmos juntos, de estarmos celebrando, de estarmos motivando essa vida de comunhão, de amizade entre as pessoas. É só isso. Então, é outra mentalidade, é outro mundo, é outra esfera. É uma coisa que perdeu a fé. Eu até tenho pena das pessoas, porque eu imagino como que uma pessoa sem fé, ela tem dificuldade em entender o que a gente explica. Porque não é fácil ter a fé.
mesmo já fui padre da Igreja Moderna, como Vossa Caridade deve saber, durante quase 20 anos, e dentro dessa lógica, quando eu servia a estrutura das dioceses, dos bispos ligados à estrutura do Vaticano atual, eu realmente estava convencido que tudo estava certo. Certo, E eu não sei explicar como que eu fui, no decorrer dos anos, mudando de pensamento. Eu não sei explicar como que essa fé brotou em mim, porque eu antes não tinha fé. Eu pensava que eu tinha fé, mas eu não tinha fé católica. Eu acreditava em certas coisas, acreditava em Deus, acreditava na Trindade, essas coisas básicas. Mas eu achava realmente que a igreja do passado era uma distorção e que agora nós estávamos indo muito bem, que a gente estava entrando num tempo cada vez melhor. Então, eu estava convencido de tudo isso. Mas não sei explicar como, nem por que se despertou em mim o sentimento de buscar a fé católica. O que a Igreja Católica acredita em todos os tempos. Eu fui percebendo a coerência dessa fé católica, desde os apóstolos até a década de 50, vamos dizer assim, e eu fui percebendo que realmente é muito arriscado você acreditar nessa evolução moderna e você deixar para trás 2000 anos de depósito da fé. Para nós percebermos esta ideia de que há muitos católicos que estão dentro, acreditam que estão dentro da Igreja, que professam a verdadeira fé, mas que na realidade estão afastadas daquilo que é a verdadeira fé. E isso aconteceu consigo mesmo. Portanto, Exatamente, porque como eu estava a serviço da igreja atual, né, dessa igreja que se proclama católica, mas que vive esses novos paradigmas, como nós dizíamos, que foram propostos pelo Vaticano II. Então, é claro que nós estamos nesse meio, nós fazemos cursos de reciclagem, nós estamos sempre estudando e lendo coisas que produzem essa mesma mentalidade. Então, existe um abismo, uma fossa muito grande de separação entre aquilo que a Igreja Católica sempre anunciou e sempre viveu, desde os apóstolos, e aquilo que essa nova igreja propõe. Então, esse abismo é mais evidente para os religiosos e sacerdotes, porque nós ali temos muita influência dessas literaturas e desse conteúdo, né? Então, mesmo que você não queira, você é assim, absorvido com isso dia e noite. E você acaba sendo obrigado a aderir a isso. Então, chega uma hora que a gente fica convencido mesmo de que realmente a igreja do passado é uma coisa superada, foi bom talvez para aquele tempo, aquelas pessoas, mas hoje em dia isso daí é impensável e nós temos que seguir num caminho evolutivo. Então, a palavra-chave desse pensamento atual é a evolução. E o homem que deu, vamos dizer assim, a tonalidade para essa nova igreja, quer dizer, que é o fundador dessa nova igreja, é Teilhard de Chardin. E Teilhard de Chardin, ele é, na verdade, um jesuíta, que podemos dizer que é um gênio da compreensão dessa fusão da ciência moderna com a religião. Então, eu digo que é um gênio no sentido da sua inteligência natural, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que não tem a fé. Então, é uma pessoa que se revestiu do modernismo, mas de um modernismo muito sutil e muito bem estabelecido, com bases muito bem fundamentadas. De tal forma que aquele modernismo que foi combatido por São Pio X, ele passou por uma recapitulação e uma maquiagem, vamos dizer assim, através de Teilhard de Chardin, que acabou convencendo. Então, essas pessoas que seguem essa nova religião, eles não conseguem perceber que eles não estão na Igreja Católica, porque eles se baseiam simplesmente na estrutura. Para eles, o catolicismo é simplesmente uma estrutura. E a religião, ela não só pode, como ela deve evoluir. Então, essas pessoas, eles têm esse parâmetro. Não, a religião tem que evoluir. A gente não tem sentido adotar o catolicismo do século XIX. E é por isso, então, que se gerou esse abismo, essa fossa de separação. E como Vossa Caridade dizia muito bem,
um católico, ele não é católico porque ele participa ali na instituição que se diz católico. Mas ele só é verdadeiro católico quando ele crê em tudo aquilo que a igreja ensinou em todos os tempos. Esse é o ponto. Exatamente. Então, é a fé que nos configura no catolicismo. E isso parte de um ato de vontade. Então, eu dizia agora há pouco que eu não sei como essa fé ela ocupou a minha alma a partir do momento em que eu comecei a revisar a religião tal qual eu praticava, tal qual eu ensinava. Eu não sei explicar qual foi o movimento, como que Deus agiu dessa forma, mas eu posso ter certeza que eu precisei dar um consentimento para isso. Então, é um ato de vontade. É mais ou menos como se a pessoa estivesse convencida que o casamento dela acabou. E ela é apaixonada por uma outra pessoa e ela pretende casar-se com essa pessoa. Mas acontece num determinado dia que a antiga esposa vem conversar com essa pessoa e diz, olha, nós construímos uma relação junto, nós tínhamos uma família, nós tínhamos uma vida, eu amo você sempre me amou, você sempre foi assim, você não pode mudar, você não pode me deixar, você não pode deixar nossa família. Enfim, dizendo palavras semelhantes, essa pessoa convence. E num ato de vontade, aquele homem disse, então pronto, eu volto para a família e eu renuncio a essa nova relação para poder a gente reconstruir nossa família. Percebe? Muito interessante. Sim, Esse é exatamente o exemplo, porque são duas mulheres diferentes, e a pessoa pensa que não, que é uma evolução, que ele pode amar uma como outra, que não mudou nada. Mas, na verdade, é outra pessoa. Então, ele tem que dar um ato de vontade, um consentimento, e a partir daquele consentimento, ele começa, então, a não só voltar a amar a antiga esposa, mas ele começa a amar ela mais ainda do que ele amava antes. Não, Interessante isso. Por quê? Porque o amor e todos os atos da nossa vontade são dirigidos pelo nosso consentimento, pela nossa vontade. E a gente tem que dizer esse sim para aquilo que a gente deseja. E o resto Deus faz. Então é uma ação da graça. A mesma coisa a fé. Nós temos que dizer o sim para a nossa fé e acreditar naquilo que a igreja ensinou. Você tem que acreditar na igreja católica. É muito poderoso o artigo do Credo que diz: eu creio na igreja católica. Impressionante. Exatamente. E é muito interessante essa comparação que estava a fazer, porque a vossa caridade falou da ideia de que eu estava na igreja, na atual igreja, na estrutura, e achava que não havia problema algum, ou não identificava problema algum. Isso. E isso acontece hoje com pessoas comuns, que não são necessariamente sacerdotes, mas que são praticantes ou fiéis. E o que é interessante é o seguinte: eu, como tenho uma alma que tem uma dimensão tradicional desde criança, e amo muitas coisas ligadas à nação e à tradição e à Santa Igreja, para mim, sempre me fez um bocado de confusão entrar numa igreja que estivesse edificada com uma arquitetura completamente modernista, completamente moderna, às vezes quase que parece um parque de estacionamento de automóveis, ou seja, uma coisa que não tem dignidade para acolher a celebração eucarística, o momento mais sagrado do mundo, com cânticos que, em vez de serem cânticos de profundidade ou cânticos de louvor a Deus, são guitarras completamente descaracterizadas, que não têm nada a ver, por exemplo, com um canto gregoriano ou uma coisa parecida, em que a comunhão é dada por pessoas muitas vezes vestidas de forma completamente desadequada, ou de forma como pessoas que estivessem na praia, ou como pessoas que estivessem a passear com a família à rua, a entregarem o corpo de Deus. A comunhão que é feita na mão, poucas são as igrejas em Portugal que a comunhão é feita na boca. E a sensação que me dá é um jovem, que foi o que eu falei há pouco, um jovem que não quer ir à igreja, mas que seja obrigado a ir com os pais, ele entra nesse tipo de cerimónia, nesse tipo de missa, e acha que aquilo é só um clube social.
porque aquilo está tão despido de sacralidade. Nós não estamos a entrar numa igreja, sei lá, uma igreja antiga, com talha dourada, com cânticos lindíssimos de louvor, com uma arquitetura digna, com as próprias vestes litúrgicas, com o incenso. Portanto, toda uma ideia que a pessoa parece que entra num outro universo, não é? Num universo sagrado. Isso hoje em dia não existe. Não existe. Em Portugal há pouquíssimas igrejas que ainda respeitam alguns dos ritos antigos e dos ritos tradicionais. E obviamente que isso depois tira credibilidade à ideia de sagrado. A pessoa olha para aquilo como quem vai para um teatro ou como quem vai para ver um jogo de futebol. Portanto, é uma coisa vulgar. E estávamos a falar nisto e Frei, eu por acaso tinha aqui ainda uma questão aqui para nós também terminarmos a nossa riquíssima e muito interessante conversa que eu particularmente estava a gostar muito e acho que as pessoas que nos vão ouvir da associação e não só vão ficar agradecidas porque não tinham conhecimento desta matéria e em Portugal praticamente não se escreve praticamente nada sobre esta realidade. Que tem a ver aqui com o seguinte, por causa destas questões dos abusos que falámos há pouco, o Papa, ou o alegado Papa Francisco, declarou recentemente a hipótese de admitir, não sei se a vossa caridade já leu, mas certamente que sim, admitir o regresso ou a hipótese do celibato, do fim do celibato. Portanto, os padres poderem casar, poderem constituir família, à moda protestante. E a generalidade da sociedade, que se diz católica, o tal catolicismo açucarado, o catolicismo cor-de-rosa, aplaude, entra em rejubilo, exulta, e diz, não, finalmente, este sim é um Papa que está de acordo com o seu tempo, este sim é o Papa que dá oportunidade às pessoas não ficarem fechadas na sua expressão sexual. Este, 90% das pessoas que vão à igreja admitem e concordam com isto. O Frei Tiago acha que isto é uma hipótese nos próximos tempos, entre outras, como por exemplo também o sacerdócio feminino, ou acha que nem o próprio Francisco chegaria a esse ponto? Na verdade, tanto uma coisa quanto outra já fazem parte da mentalidade atual. Então, você veja que eles colocam diáconos casados, muitos homens casados acabam participando da liturgia ali de forma bem ativa, e mesmo mulheres que dão comunhão e fazem tudo como se fossem sacerdotes. Né? Então, isso só não foi formalizado, mas eles estão já aderindo a isso há muitos anos. O problema que as pessoas deveriam entender é o seguinte, é que não se resolve a vida da igreja fazendo concessões àquilo que a igreja já avançou, já chegou numa solução, né, numa evolução daquela questão ali. Então, quando eu falo aqui de uma evolução, não é no sentido de uma evolução, como eu dizia antes, mas no sentido de uma evolução positiva, ou seja, do desenvolvimento da santidade e da compreensão do mistério da igreja. Então, significa dizer que no começo da igreja, você tinha sacerdotes, mesmo bispos, casados. E isso não era um obstáculo, ao contrário, eles ordenavam e sagravam bispos normalmente. Depois, com o decorrer do tempo, isso foi se restringindo, até chegar a um ponto que a disciplina da igreja foi adotando a lógica do celibato para os homens que eram ordenados. Por quê? Então, isso que é importante entender. Pelo seguinte, não é de forma alguma porque a igreja tem uma visão negativa do sexo ou do matrimônio. Pelo contrário, a igreja abençoa o matrimônio. Mas é por uma experiência de ver que o ministério sacerdotal,
consome tanto a pessoa daquele indivíduo, daquele sacerdote, que a pessoa não pode ficar repartida com a afeição e todos os deveres de uma vida de família. Porque ele não vai fazer bem nem uma coisa nem outra. Então, o problema é esse. O casamento exige, e esse é um ponto também que as pessoas hoje em dia não conseguem perceber mais, que o casamento exige uma dedicação integral. Principalmente no sentido da educação dos filhos. Não é tanto por causa que a esposa, porque tem que dar o carinho, a atenção, também é isso, mas muito mais, porque a educação dos filhos é uma responsabilidade enorme. E o sacerdote, por sua vez, ele tem que estar totalmente disponível para as pessoas, porque ele pertence à igreja, ele é um homem consagrado, então ele vive para Deus e vive para a igreja. De tal forma que quando ele não está com a igreja, ou seja, servindo as pessoas, ele está com Deus, rezando. E a oração de um sacerdote católico, normal, ela exige no mínimo 3 a 4 horas por dia de oração do breviário. E qual sacerdote hoje em dia que reza o breviário 3 a 4 horas por dia, um breviário completo? É muito raro você encontrar isso. Então, quer dizer, se eles não rezam o breviário, se eles não vivem uma vida espiritual, se eles não têm a mentalidade da igreja de todos os tempos, é claro que eles não vão ser capazes do celibato. Porque o celibato é uma coisa antinatural. Você já imagina isso? Muitas pessoas são capazes de viver o celibato porque elas organizaram sua vida dessa forma. Mas se a pessoa tem uma imposição, vamos dizer assim, de um celibato, e ela não vive essa estrutura que a Igreja Católica propõe para um religioso ou para um sacerdote, para conseguir viver um celibato, ela não vai viver. É impossível. Porque são muitas as ocasiões que a gente tem de ter essa tendência de querer encontrar uma satisfação para a nossa carência. Certo. É uma coisa humana, que é uma coisa normal. Esse desejo de ter alguém, de ter um carinho, de ter uma atenção, de estar com alguém, isso é uma coisa normal. Então, isso em si mesmo não seria errado, mas é muito difícil a pessoa ter essas coisas e não partir para um contexto de uma relação matrimonial, entendeu? Uma relação de total intimidade, de querer viver sempre com aquela pessoa, de ter filhos com aquela pessoa, de formar uma família. Então, quer dizer que isso não é solução. A igreja não vai encontrar a solução dessa forma. A igreja só encontra a solução voltando para essa estrutura, esse organismo bem estruturado que a igreja sempre teve. Se você volta àquilo, aí você consegue ter vocações, como muitos institutos mais tradicionais e tal, eles têm muitas vocações por causa disso. Porque eles têm um regime, uma disciplina de vida que atrai os jovens. E eles encontram ali uma verdadeira satisfação espiritual, porque eles encontram uma vida de oração, eles se encontram com o canto gregoriano, como Vossa Caridade citou muitas vezes, eles encontram com esse ambiente de presença de Deus, de coisas espirituais, de busca de santidade, de penitência, de adoração a Deus. Então isso é necessário. Então a igreja verdadeira, ela é santa e ela faz o processo contrário. Ela leva os homens casados a renunciar ao casamento para viverem só para Deus. E isso que aconteceu milhões de vezes. Com muitos santos, muitos bispos, muitos mártires, muitas pessoas na história da igreja viveram assim. E houve, inclusive, casamentos virginais, como o próprio casamento de Santo Henrique, com a sua esposa, ele era imperador do Sacro Império, e muitos outros grandes personalidades, grandes pessoas da cristandade, nobres, viveram um celibato com as suas esposas, imagina? Então isso é a santidade da Igreja Católica. Agora, a falta dessa verdadeira igreja, dessa verdadeira mentalidade cristã, leva as pessoas ao processo contrário. Quando você dá abertura para o vício, você nunca tem limite. Enquanto que quando você busca a santidade, e quando você busca a lógica do sacrifício, da renúncia e do amor oblativo, aí você faz o processo contrário. Você ama muito uma pessoa, mas você
oferece a Deus aquele amor, aquele desejo, e vive com essa pessoa um processo de subir para Deus, ao invés de descer para as coisas sensuais, entendeu? Então, tudo que a igreja faz é subir. E tudo que o mundo faz é descer. E como a igreja hoje não funciona como igreja católica verdadeira, ela faz as pessoas descerem junto. Porque é uma igreja É do um mundo, processo não de é? decadência. É uma igreja do mundo, Exato, exatamente. acaba por. Exatamente. Mas Então, é impossível agradar ao mundo e agradar a Deus ao mesmo tempo. Então, eles optaram por agradar o mundo. E aí vejo os resultados. Exatamente. Que nunca estiveram tão mal. Pois Uh, é. Frei Tiago, olha, antes de mais, em nome da nossa associação, a Associação As Quinas, que, como lhe disse, é uma associação patriótica e uma associação católica que também conta com muitos seguidores e pessoas do Brasil, alguns, inclusive, alguns brasileiros, que eu considero mais portugueses do que portugueses nascidos cá, pelo amor que Sim, têm ao sim, país. sim. Nós estamos mesmo muito gratos pela partilha de conhecimento que tivemos aqui durante cerca de 1 hora e meia. Foi um tremendo prazer e é quase que diria histórico para a nossa associação. Podemos ter contado consigo devido à dimensão da admiração que temos pela sua coragem, pelo seu apostolado, pelo seu trabalho. E só podemos agradecer o tempo que nos disponibilizou para falar connosco. Muito obrigado pela vossa e pela sua disponibilidade. Estamos muito gratos, que Deus o abençoe, a si, aos seguidores do seu canal, ao seu apostolado, e muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço também, Francisco, pelo convite e pela consideração que vocês todos têm para conosco. E nós consideramos que a iniciativa dessa associação é algo realmente muito louvável, porque nós estamos vivendo um tempo de muita confusão e de muita desintegração, como nós dissemos hoje, dos valores cristãos e dos valores morais. E quando vocês se propõem a resgatar isso e a mostrar para as pessoas o que é a igreja, o que é Portugal, o que é a nossa história, o que são os valores que nos devem unir em torno de um propósito verdadeiro, eu acho que vocês dão uma colaboração imensa para a restauração da sociedade. Porque o fim dessa loucura toda que nós estamos vendo não é o fim do mundo, nem a desgraça total. Isso é importante dizer também. Nós temos que ter uma esperança que Deus nos promete a restauração. E só depois da restauração e depois que a humanidade atinge uma plenitude dentro daquilo que era o projeto de Deus, é que vai haver o fim do mundo. Então, nós estamos num tempo ruim, mas não vamos acabar assim. Nós teremos, sim, a restauração de todas essas coisas que nós defendemos, e eu ainda espero ver Portugal, o reino de Portugal, restaurado na sua integridade, na sua fé católica. Esse reino de Portugal, que inclusive abrange o Brasil, como a gente sempre explica, que o Brasil não tem nenhuma referência, se não for como uma extensão do reino de Portugal, fundado diretamente por Cristo, e que é o único reino do mundo que o próprio Jesus Cristo fundou. É verdade, na aparição a do Afonso Henriques. Pois é. Então, quer dizer, nós temos que valorizar isso. E nós temos que guardar a nossa fé, porque a base desses reinos e dessas sociedades é a fé católica. Então, hoje nós não podemos fazer muita coisa, além de rezar ou de falar sobre esses temas, mas vai chegar um momento em que nós vamos ser, eu digo nós, talvez nós mesmos em vida, ou pessoas que vão nos seguir, vão ser protagonistas desse movimento de restauração do mundo. Porque isso vai acontecer na medida em que todo esse império, essa ilusão de Satanás e do anticristo, tudo isso vai cair por terra. E nós vamos ter a graça de restaurar a sociedade cristã. Que assim seja. Então tenhamos essa esperança de termos o nosso rei verdadeiro, de termos um papa verdadeiro, de termos uma sociedade com os valores do cristianismo. Enquanto isso,
façamos a nossa parte e estejamos a serviço de Deus, porque Deus espera de nós, a Santa Maria, que é a Mãe de Deus, espera de nós, e nós temos uma responsabilidade, nós não podemos ser omissos diante desse contexto aí de calamidade que nós estamos vivendo. Então, que Deus abençoe Portugal, que Deus proteja as nossas famílias, e que Deus ilumine as nossas consciências para nós defendermos esses valores, defendermos a nossa pátria e defendermos o catolicismo. Muito obrigado pelas suas palavras finais e por tudo o resto. Coração, Deus os abençoe. Amém. Grande abraço. Amém. Também. Que assim Deus seja. Grande abraço, Frei. Obrigado. Obrigado pela sua bênção. Obrigado. Força.